Em meio a muitas adversidades que vêm ocorrendo desde o ano passado devido à pandemia do coronavírus, muitas empresas precisaram se adaptar à nova realidade, às novas regras para o cuidado com as pessoas. Um dos serviços que precisou de muitas adequações foi o transporte coletivo. Para saber sobre o funcionamento e o futuro do transporte coletivo aqui de Blumenau, eu converso agora com o coordenador da Assessoria de Relações Institucionais da Blumob, o Victor Marcondes de Albuquerque Lima. Victor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui esclarecendo e conversando sobre temas tão importantes, apesar de estarmos passando por um momento tão complicado, tão difícil, como foi noticiado há pouco na rádio, que a gente ora e torce para que passe o mais rapidamente possível. É verdade, Victor. E como é que você descreve a realidade, por exemplo, envolvendo o transporte coletivo, um serviço tão importante, tão essencial, aqui na nossa cidade, em meio à pandemia, Victor? Bem falado por você, Denise. O transporte coletivo é um serviço essencial e vem enfrentando a pior crise, talvez, da sua história. Isso não só em Blumenau, como em termos nacionais. A gente vem no setor de transporte coletivo sofrendo aí com restrições que são naturais e compreensíveis no momento, uma vez que a gente não pode, tem que manter o isolamento, tem que fomentar aí essa reserva social necessária para a gente conter a propagação de doenças, enfim, toda essa situação que está se fazendo, e a gente tem sentido muito impacto. Além do que, nós temos tido também uma elevação no preço dos insumos, no combustível, nos equipamentos, peças, e que tem sido muito sentido e tem prejudicado muito o setor. E tivemos especificamente também no estado de Santa Catarina, o ano passado, a paralisação do serviço por 5 meses. Então é uma situação bastante delicada, bastante gravosa para um serviço que tem sua natureza essencial. Pois é, de um lado as pessoas precisando realmente, aquelas que não têm uma segunda opção, precisam do transporte coletivo para se deslocar, e aí muitas pessoas também aqui, Victor, mandam para a gente, para os outros veículos de comunicação, fotos, registros de ônibus lotados, e essa preocupação é evidente para os passageiros, para os profissionais, naquele momento, naquele espaço ali, muitas pessoas ocupando o mesmo espaço em meio à pandemia. Como é que vocês estão administrando esse tipo de realidade? Por exemplo, assim, a frota de vocês, ela está muito reduzida agora em meio à pandemia? Olha, Denise, essa é uma pergunta também muito pertinente nesse momento. O que acontece? A gente tem trabalhado, primeiro que houve a paralisação, como eu disse, pelo período de 5 meses, e isso provocou uma queda extremamente acentuada no volume de passageiros transportados. A gente tem transportado hoje 44% de passageiros em relação ao que a gente transportava no período pré-pandemia, que já era um número reduzido em relação a uma expectativa existente no próprio serviço. Então nós tivemos uma redução muito acentuada, nós estamos falando aí de uma redução aí de 56%, no número de passageiros transportados, e com períodos onde essa redução ainda foi maior. Então a gente ter uma frota disponibilizada para esse número de passageiros, a gente está com ela. Hoje a gente está gerando aí em torno de 70% da frota do serviço para o transporte de 44% de uma demanda já reduzida. Então, você tem um superávit de frota e uma demanda reduzida. Esse é um ponto que a gente tem. Uma outra situação que acontece, e aí entra propriamente na questão aí dos momentos ou das imagens que possam mostrar um ônibus cheio, alguma coisa nesse sentido, olhando agora, saindo da floresta, olhando a árvore, pode ser que a gente tenha algumas situações pontuais em horários ou linhas que isso aconteça. Isso está sendo um problema no Brasil todo, não acontece só em Blumenau. Se criou a norma, ao falar, e algumas falam em 30% de ocupação nos ônibus, 50% de ocupação nos ônibus, a depender do momento, da gravidade da pandemia, mas se colocou como se tivesse colocado esse poder no concessionário, e não está na empresa. A empresa não tem esse poder de polícia, ela opera nos ônibus com o motorista e com o cobrador. E eles não tem como delegar a eles, que já estão ali com as funções de conduzir o veículo, observar os horários, as tabelas, observar o trânsito, a segurança na condução, de controlar ainda e dizer quem embarca e quem não embarca. Isso pode ser, inclusive, um fator aí de risco para os passageiros e para a própria integridade física também dos funcionários. Então, o poder de polícia do Estado não pode ser
delegado ao particular nesse momento. Tem que haver fiscalização e tem que haver também uma discussão e uma consciência da própria população. Os horários estão disponíveis, as ofertas de viagens, né, nos trajetos estão acontecendo e às vezes tem que, infelizmente pelas circunstâncias, exige um maior sacrifício de uma reorganização e uma percepção dessas situações e uma realocação de horários ou de pessoas em outras e futuras viagens que aconteçam. Ô Victor, e essas análises, essas decisões são tomadas em comum acordo? Vocês da empresa Blumob, também aqui a Prefeitura, através da CETERB, tem tido esse diálogo frequente para analisar esse cenário que muda constantemente, também passando pelo transporte coletivo? Bem, sim, Denise, o diálogo é constante, tá? Existe essa abertura por parte do CETERB, por parte da agência reguladora, da AGIR, e o diálogo acontece o tempo todo. O serviço de transporte e uma empresa de transporte coletivo, ela não funciona como uma empresa normal, né, do mercado livre, vamos falar assim, desse mercado cotidiano nosso, porque a gente presta um serviço público, um serviço essencial, então nós prestamos em nome do Estado, então nós trabalhamos totalmente vinculados a regras que são estabelecidas pelo poder concedente, pelo Estado. Então, tanto que nós não praticamos preço, a gente tem tarifa, né? Isso tudo é calculado, isso tudo é sopesado, isso tudo é discutido. Né? Tem os canais para participação também popular, para discussão com a população, que são feitos pelo poder público. Nós buscamos, como empresa, garantir dentro daquilo que nos é estabelecido para a prestação do serviço, a maior qualidade e buscando sempre contemporizar em benefício da própria população também a questão dos custos, que dessa vez, nesse momento atual, por força das particularidades e das excepcionalidades vividas, está uma situação muito complicada e é o que tem gerado toda essa crise. É verdade. Uma pergunta dos nossos ouvintes aqui, Victor Marcondes de Albuquerque Lima, você que é o coordenador da assessoria de relações institucionais da Blumob, José Carlos perguntando se os motoristas e cobradores, eles têm uma orientação que vem por parte de vocês, por exemplo, nessa questão de ônibus acima da capacidade transitando, circulando e naquele momento para frente não recolher mais, não aceitar mais a entrada de novos passageiros para não aumentar ainda mais ali o excesso de pessoas no interior do ônibus. Olha, todas as medidas que nós pudermos, né, implementar, recebidas do poder público, nós temos feito a implementação delas. Então, e temos tentado trabalhar como parceiros aí da sociedade e do poder concedente para evitar qualquer tipo de aglomeração. Inclusive, um ponto é importante, por exemplo, para tranquilizar a população nesse sentido. Né, os ônibus, a gente tem buscado abrir todos os canais de ventilação adequados dentro dos ônibus. Os ônibus são higienizados diariamente, sempre nas paradas, quando possível, são paradas maiores, se busca uma higienização, é disponibilizado ali aos motoristas, nós fazemos a testagem regular deles, dos cobradores, a testagem regular dos funcionários envolvidos na operação. Então, todos os cuidados, né, com base científica necessários para uma operação segura têm sido buscados. E quando se percebe situações como essa, também sendo uma norma autorizada e disciplinada também pelo poder concedente, os funcionários são orientados a fazer e a cumprir sim. Então, pode acontecer em alguma situação com o ônibus já cheio que não tenha como parar para não se propiciar ou não se causar uma situação de aglomeração. Mas é importante frisar que, infelizmente, no cenário de queda de passageiros, no cenário que a gente tem enfrentado, ainda há situações que são pontuais, aonde você pode ter determinadas linhas, determinados horários, aonde você não consiga ter esse controle como a gente gostaria por conta dessas particularidades que eu citei. É muito difícil essa responsabilidade, né, está centrada só no motorista e no cobrador. Nós precisamos realmente, a todo momento, como sociedade, estar conscientes disso e contribuindo para que essas aglomerações ou qualquer situação análoga não aconteça. Com a redução de passageiros, com essa realidade também no transporte coletivo, aqui passando por Blumenau, inclusive, Victor, também houve demissões no setor de vocês, de motoristas, cobradores, também foi registrado muitas demissões ao longo desses meses de pandemia? Olha, Blumob, a gente trabalhou a todo momento, o valor que a empresa buscou adotar desde março do ano passado foi a não demissão e preservação dos empregos. Então, nós temos feito de tudo
para preservar. O problema é que o cenário se agravou para muito além do que nós imaginávamos. Então, quando já estava com o cenário muito agravado, numa situação de grande risco econômico, inclusive para os nossos funcionários, né, porque você começa a ter risco de colapso econômico da empresa. São 5 meses que nós passamos sem nenhum passageiro transportado. Aí foram necessários alguns cortes e adequações para o novo tamanho da empresa e o novo tamanho do serviço que se desenhava. Tá certo. Para poder finalizar, orientações para a nossa audiência aqui, Victor, no que diz respeito ao atendimento diferenciado final de semana, encerra sábado, comecinho da tarde, a circulação dos ônibus, depois volta segunda-feira durante a madrugada. Domingo não teremos o transporte em atendimento aqui em Blumenau, né? Isso, e são normas estabelecidas pelo poder concedente justamente para não se fomentar as aglomerações e tentarmos, né, o quanto antes barrarmos esse spread de vírus, de contaminações e da doença que nós estamos tendo aí, para a gente conseguir sair rápido dessa situação de crise sanitária vivida. Então, Blumenau vai suspender o transporte coletivo no início da tarde de sábado, aí fica durante toda a tarde, e também domingo sem o transporte coletivo, voltando a atender a comunidade na segunda-feira durante a madrugada, mas temos sim o serviço garantido para os profissionais da saúde, que segue esse olhar especial e esse atendimento especial também envolvendo o transporte, no caso coletivo, para os trabalhadores de saúde. Isso mesmo, Denise, muito bem observado e muito bem lembrado. Desde o início da pandemia nós temos tido uma atenção especial com esses profissionais e buscado atender da melhor maneira possível, como também a todo o restante da população. A gente sempre tem buscado primar pela qualidade no serviço, no atendimento. Essa sempre foi a bandeira da Blumob, no serviço que presta a Blumenau, até em respeito, né, ao poder concedente e ao mercado exigente, consciente que Blumenau tem. Victor, muito obrigada, tá, por essa conversa aqui, por essa entrevista hoje na Rádio CBN. Um bom dia para você. Denise, eu agradeço, estou à disposição, a Blumob se dispõe sempre a dialogar e quanto mais a gente puder esclarecer e se aproximar da sociedade que a gente serve, estamos à disposição para isso. Tá certo. Victor Marcondes de Albuquerque Lima, ele é o coordenador da Assessoria de Relações Institucionais da Blumob, conversando conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, trazendo um pouquinho mais também sobre essa realidade que passa o transporte coletivo em meio à pandemia.